Olá, no Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre geração de valor nas cadeias produtivas. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o consultor de mercados, Fabiano Kozer. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Satisfação estar aqui falando para o canal do Produtor. Neste primeiro bloco, vamos conhecer um pouco quais são as principais cadeias produtivas no Brasil, como elas estão funcionando hoje. Quando a gente fala desse tema da geração de valor, um conceito que eu gosto sempre de trabalhar inicialmente é que muitas vezes a gente está acostumado a falar do agronegócio como commodity. E se nós observarmos, sobretudo no setor de produção de alimentos, cada vez mais o agronegócio deixa de ser commodity e busca uma diferenciação. Por que isso? Porque o enfoque da produção de alimentos é o mercado consumidor. E o produtor rural ele deve estar antenado nos desejos e nas necessidades desse consumidor final, que vai consumir o seu produto e produzir de acordo com esses desejos, com essas necessidades dos consumidores, para assim gerar valor para o seu negócio. Então, existe uma série de produtos hoje que buscam uma diferenciação, seja uma fruta, seja uma carne, porque é isso que o consumidor está buscando. Fabiano, vamos definir um pouco a cadeia produtiva, o termo cadeia produtiva. O que ele significa hoje? O que ele representa? Quando nós falamos de agronegócio, de produto interno bruto do agronegócio, a CNA mesmo divulgou que o produto interno bruto do agronegócio em 2015 foi de 1,27 trilhão de reais. Quer dizer, é muito dinheiro, mas isso não está só na produção rural. Isso está em toda uma cadeia de produção que começa lá no setor de insumos, então a produção de adubos, a produção de rações e vai até o consumidor final. Então, desse agronegócio como um todo, a produção rural mesmo, que a gente fala que é dentro da porteira, é em torno de 30% desse valor. Quer dizer, fora da porteira, antes e depois da porteira, esse valor é até maior do que a própria produção agropecuária. Então, nós falamos de cadeia produtiva, é todo esse segmento que vai desde a indústria de insumos até o mercado consumidor. E as cadeias produtivas mais organizadas são aquelas que justamente conseguem coordenar todos esses elos. Então, se nós pegarmos aqui a cadeia de produção de frango de corte, o Brasil é o maior exportador mundial de frango de corte, um dos maiores produtores, é a carne mais consumida no Brasil. Para que isso tudo aconteça, exige-se uma coordenação muito grande, que é feita pela agroindústria, não só do produtor, mas desde a produção da ração, depois essa produção em si com os integrados, a industrialização do frango, buscar o mercado, seja doméstico ou internacional. Então isso é muito complexo. Então quanto mais organizada for uma cadeia, mais ela vai conseguir gerar valor para todos os elos da cadeia e mais ela vai conseguir crescer. Agora, o que você destaca hoje dentro da cadeia produtiva? Você citou a cadeia produtiva do frango, Você tem a cadeia produtiva do bovino de corte. O cenário do mercado este ano para essas cadeias de proteína animal? As cadeias de proteína animal elas vêm crescendo bastante nos últimos anos, Então esse ano a gente pode destacar aí o crescimento de exportação, no caso da carne bovina, está acessando novos mercados com a abertura dos Estados Unidos para carne in natura. O frango já era um produto que era bastante exportado, mas vem ganhando mercado para a Ásia, Hoje a Ásia já é o principal parceiro do agronegócio brasileiro, com destaque para a China, e com destaque para a soja. 75% da soja brasileira é comprada pela China. E agora está indo na esteira desse crescimento da Ásia também o crescimento das exportações de carnes, de proteína animal. Então, se a gente pegar os volumes de janeiro a agosto de exportação de carnes para a Ásia, eles cresceram 75% comparado com janeiro a agosto de 2010. Carne de boi cresceu 150%. Porque aqueles países estão crescendo muito, estão aumentando a população está aumentando a sua renda, existe muita gente lá que quer consumir e agora quer consumir proteína animal. Então é um grande mercado e isso está sendo um destaque para as cadeias de produção animal. Agora, dentro dessas cadeias que você fala muito em ter rentabilidade, que precisa de uma organização melhor, que nós vamos até abordar no segundo bloco mais a fundo essa questão da gestão. Agora, como você faz para gerir, por exemplo, esse caso do milho, emblemático este ano? Nós tivemos essa perda na segunda safra, agora você está vendo aí a questão da China querendo abaixar o estoque que ela tinha, Quer dizer, vai mexer de novo com o mercado. Como é que você avalia essa organização com relação ao milho? Eu acho que o mercado de milho foi emblemático esse ano, Há 4, 5 anos atrás,
as cadeias de produção animal, sobretudo de aves e suínos, que dependem, né, muito de milho, elas viviam sempre esse dilema. Uma hora tinha milho muito barato no mercado, essas cadeias ganhavam dinheiro, o produtor de milho perdia dinheiro. Depois, o produtor não plantava milho por pouco estímulo, essas cadeias então iam comprar milho caro, né? Então ficava sempre nesse ciclo. De uns anos para cá, o Brasil passou a ser um forte exportador de milho, né? E agora esse milho ele mudou de patamar no mercado nacional. E tanto a avicultura quanto a suinocultura vão ter que desenvolver novas estratégias para o abastecimento de milho. Eu acho que passou aquele tempo da gente ter milho no Mato Grosso a 8, 10, 12 reais. Né? O Brasil realmente se firma no mercado internacional, mesmo agora com essa notícia de que a China vai disponibilizar 200 milhões de toneladas, né, para colocar isso no mercado, mas em termos de cenário para os próximos anos, o Brasil vai continuar a ser um grande exportador. Então essas cadeias de produção vão ter que repensar as suas estratégias de abastecimento de milho. Né? E ainda se cobra muito que o governo, os estoques da Conab, isso não vai ser mais possível. O governo hoje não tem recurso para fazer grandes estoques para abastecer cadeias de produção do tamanho que são as cadeias da avicultura e da suinocultura brasileira. Né? Então, realmente, o produtor vai ter que repensar esse negócio, encontrar novas estratégias de compras em mercado futuro, de compra em mercado de opções de milho, se abastecer no momento da safra, fazer os seus estoques, porque realmente vai ser um mercado muito mais desafiante do que era há 5, 10 anos atrás. É interessante quando você fala em cadeia produtiva que é um elo ligando ao outro dentro de uma cadeia. Né? O milho é importantíssimo, o cereal rei não é à toa, né, Fabiano? Agora, o que o mercado não viu, ou quem está dentro da cadeia não viu, em relação do ano passado para cá, foi que os produtores de milho se organizaram e começaram a exportar o milho. Exatamente. Né? E a indústria não percebeu isso. Exatamente. Foi um erro? Olha, eu acho que o produtor estava acostumado a sempre ter muito milho disponível a qualquer momento. Né? E a partir realmente do ano passado, que foi uma exportação recorde de quase 30 milhões de toneladas, o segmento foi pego de surpresa. Né? E acho que o produtor tem que se informar mesmo. Não dá para acreditar, achar que vai ser o leilão da Conab que vai suprir essas cadeias produtivas. Nós estamos falando de milhões de toneladas de consumo de ração. O leilão Quer dizer, pequena propriedade, né? E eu acho que aí faltou um pouco, talvez, de visão estratégica do próprio governo, do Ministério da Agricultura, que os estoques estão em situações muito baixas, né? E localizados em pontos distantes da região de produção. Então, muitas vezes, põe-se um estoque, uma disponibilidade de leilão no Mato Grosso, e não vende nem metade do milho que é colocado no leilão. Por quê? Porque o consumo está lá embaixo, em Santa Catarina. Quer dizer, o grande desafio hoje da produção de aves e suínos e a produção de milho, que está no Centro-Oeste, é o desafio de logística. Né? E isso daí realmente encarece o nosso produto e muitas vezes a gente perde até competitividade no mercado internacional. A nossa carne está ficando cara de produzir. Porque esse Brasil continental, né, Fabiano, teve aquela manobra das agroindústrias tentando chegar em Rio Verde, mas a questão da mão de obra, quer dizer, a logística toda, ela é um complicador para a cadeia produtiva? Sem dúvida, né? A indústria avançou, né, para o Centro-Oeste, mas o grosso da produção ainda, no caso de suínos, 70% está no Sul, no caso de frango também, né, ainda precisa que esse milho chegue lá. Então, há que se fazer aí alguma estratégia melhor para deslocar esse milho, né? Santa Catarina hoje precisaria que esse milho chegasse de ferrovia até a região produtora de aves e suínos, porque realmente ele vem de caminhão lá do médio norte do Mato Grosso até chegar em Santa Catarina, a gente vai perder muito em competitividade. Então, hoje, o frango brasileiro ele já tem um custo de produção mais caro que o frango americano, o que é um absurdo, né? Nós sempre tivemos um custo de produção barato. Que é o que vendemos, né? O player do mercado foi isso. Exatamente, de custo de produção barato, mas nós temos uma ineficiência logística, uma ineficiência até esse milho chegar ao produtor e depois também para esse produto chegar no mercado internacional que reduz a nossa competitividade. Então o Brasil tem que estar esperto com isso, o produtor, a cadeia produtiva, porque senão realmente a gente está perdendo em termos de competitividade e custo. Consultor de mercados, Fabiano Kozer, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos com o Produtor Quer Saber. É só um instante.